Olá, seja bem-vindo ao programa Retratos. Nessa semana em que celebramos o Dia das Crianças, nós recebemos a gestora do Museu dos Brinquedos em Belo Horizonte, Tatiana Azevedo. Ela é neta da idealizadora do museu, Luísa de Azevedo, uma mulher apaixonada por brinquedos. Na sua coleção está guardada a história das brincadeiras desde as civilizações antigas até os dias de hoje. Tatiana, é um prazer recebê-la aqui no programa Retratos. Realmente. Pois é, você é formada em comunicação social e tem especialização em gestão e em estratégia de marketing e também em comunicação empresarial. A comunicação empresarial, aliás, tem sido o seu campo de atuação por mais tempo, né? Sua maior experiência profissional é nessa área. E você você trabalhou também no Museu Abílio Barreto. Parece que toda essa experiência anterior, né, profissional, ela foi contribuindo para que você chegasse a alcançar uma capacitação adequada para estar onde você está hoje. Ou seja, você é a gestora do Museu dos Brinquedos e também a coordenadora dos projetos desse museu. Mas antes de falar do museu, eu queria voltar um pouco no tempo para perguntar para você como era a importância que se dava na sua família para os brinquedos e para as brincadeiras, não é? E qual que era o papel da sua avó nesse processo? Então, primeiro a gente tinha uma família muito grande, né? Minha avó teve 10 filhos. Nossa. E eram mais de 20 netos. Sim. Então, acho que isso naturalmente já cria um ambiente bem alegre, bem vivo, né? Verdade. E minha avó sempre morou numa casa grande ali na Savassi com quintal. Então, e sempre gostou de reunir a família e todas as celebrações, né? Natal, aniversário, Dia das Mães, sempre iam todos os netos. Então, acho que naturalmente a brincadeira aparecia. Sim. E mesmo ela tendo essa coleção, nem precisava muito dos brinquedos. A criança, né, quando se junta, não precisa muito de outras coisas para inventar a brincadeira. Verdade. Nessa época ela já tinha coleção de brinquedos? Já. Tá. Ela começou a coleção nova, né? Criança. Sim. Ela era criança ainda. E a gente, na casa dela, sempre a gente teve esse espaço, né? O espaço da brincadeira. Então, acho que sempre foi algo muito importante para ela e para a família. E dessa época, que brincadeiras que vocês tinham? Você mesmo disse que tinham tantos momentos lúdicos, né? Com a família toda reunida, a família grande, numa casa, com quintal, né? Que lembranças você tem mais marcantes dessa época no sentido de brincadeiras e brinquedos? O que te vem à memória quando a gente fala desse assunto? A maioria das pessoas tendem a achar que a gente brincava com os brinquedos da coleção. Quando vai lá no museu, nossa, devia brincar com essas bonecas, com esses jogos. E não, assim, os brinquedos sempre foram tratados por ela como uma coleção mesmo. Sim. Era guardada. Algumas vezes ela fazia exposições, inclusive lá dentro da casa dela, e a gente tinha contato com esses brinquedos. Mas eu acho que o mais importante era a valorização que ela dava para a infância e para o brincar. Então, ela estimulava a gente muito a brincadeira entre a gente, né, através da interatividade entre eu e meus primos, no espaço. Então, a gente brincava muito no quintal, gostava muito de dar volta no quarteirão e brincar na praça, perto da casa dela. Então, assim, a minha infância, minha lembrança de infância com ela está muito mais ligada ao brincar do que aos brinquedos especificamente. Sim. E essas brincadeiras mais de imaginação da criança mesmo, sabe? De casinha, a gente brincava muito de casinha, brincava muito no quintal, com a terra, com a mangueira. Essas brincadeiras de corpo, né? Esconde-esconde, correr, corda. Então, que é um pouco muito do trabalho hoje do museu, né? Essa questão dessa brincadeira simples que a gente usa a imaginação, o corpo, a interatividade com o outro. E ela, na época, ela era uma avó, assim, que gostava de contar histórias também, de reunir a família em torno dela, ou como é que era o procedimento? Ela gostava de uma casa cheia, sabe? Assim, de sempre receber os filhos com os netos. Eu e minha irmã passava muitas férias lá, mesmo eu morava em Belo Horizonte, ela também morava em Belo Horizonte. Mas a gente sempre passava uns dias lá, minha prima do Rio de Janeiro, que morava no Rio, passava também.
Então tinha essa... Ela gostava de reunir e de reunir em volta da mesa, passar conversando, bem tempo. Mineira, né? Bem mineira. Muita comida. E como é que surgiu essa ideia de se construir um acervo de brinquedos na sua família? Como é que isso aconteceu e quem contribuiu para isso? Quem administrou isso? Como é que foi esse início? Eu acho que ela tinha esse gosto por brinquedo desde nova. Assim, tanto é que o brinquedo mais antigo da coleção, o primeiro que a gente fala peça fundadora da coleção, é uma boneca dela quando ela tinha 2 anos, que ela ganhou do pai dela quando ela tinha 2 anos. Sim. Então, desde nova, ela foi guardando. Eu acho que isso também tem muito a ver com o brinquedo, né? O brinquedo antes, ele era mais perto da preciosidade, né? Ele era muito uma imitação fiel daquilo que existia na vida do adulto, na vida real. Então, eles eram cheios de detalhes, delicados, então isso... Feitos para durar. Feitos para durar. Então, assim, a criança que era muito caro, então a própria criança que tinha brinquedo, ele não era visto como brinquedo hoje, tão acessível, tão fácil, né? A criança deixa em qualquer lugar. Ele já era tratado de uma forma diferente. Então, acho que isso também ajudou ela a guardar esses brinquedos. E com o tempo ela foi juntando não só os dela, mas depois teve 10 filhos, juntou muito dos que os filhos também tiveram. O meu avô, ele era descendente de alemão e trabalhava com exportação. Então, como o berço da indústria de brinquedo é a Alemanha, né? Então ele tinha muito contato com... fácil, né? Com brinquedos alemães. Então ele trazia muito também. Ajudou a ampliar esse acervo dela. E além disso, assim, o fato... Não sei se você já colecionou alguma coisa na vida, mas sempre quando a gente coleciona, aí todo mundo só te dá aquilo, né? Então acho que isso foi meio que isso aconteceu com a minha avó. Então, todo mundo que viajava trazia um brinquedo para ela. Aí as pessoas viajavam, amigos e os próprios filhos, quando ficaram mais velhos. É uma família que viaja muito. E que tem essa questão também do guardar. Sim, cuidado com as coisas. Um valor material nesse sentido, assim, da importância, não material da matéria em si, mas a importância simbólica que cada objeto tem. Sim. Então, eles sempre tiveram essa questão do colecionar muito forte. Então, acho que foi juntando, e um dia ela viu que ela tinha uma coleção muito grande. Aliás, muito grande, né? Porque sua avó chegou a ter um acervo constituído de mais de 4.000 itens, né? 4.000 brinquedos. E isso com a função de um dia poder justamente fundar um museu dos brinquedos. Só que, infelizmente, ela não conseguiu realizar esse sonho. Não é? Mas ela se aproximou muito dele porque ela conseguiu fazer várias exposições itinerantes, não é isso? De brinquedos, em galerias de arte, em centros culturais, em shoppings, em outros espaços públicos e privados. Né? Eu queria saber assim, como que essas exposições surgiram, né? Quando e como surgiram, quem que organizava as exposições, eram vocês mesmos da família ou vocês tinham parceria com outras instituições, enfim, como é que aconteceu isso? Acho que a parte operacional, assim, de organizar, não só a exposição, mas todo o tratamento, o cuidado com os brinquedos, sempre foram feitos pela minha avó e pelas minhas tias. Sim. Que sempre ajudaram muito nessa organização toda. Mas por ela já ter uma notoriedade em relação à coleção, as pessoas faziam contato com ela, empresas, né, shoppings, ou eu lembro um do BDMG, que ajudavam na viabilização disso financeira. Então, era um conjunto ali de esforços para viabilizar. Mas, assim, grande parte, não existia nenhuma mão de obra técnica, assim. Era uma coisa muito no feeling mesmo, assim, sem muito, feito, né, pelo amor aos brinquedos mesmo, que era construídas as exposições. E sua avó, ela faleceu no ano 2000, né? E após o falecimento dela, vocês não arredaram o pé do sonho que ela tinha e vocês, pouco depois, criaram o Instituto Luísa de Azevedo Maier, né? O nome da sua avó. E logo depois, em 2006, conseguiram fundar, então, o Museu dos Brinquedos, que era o que ela tanto queria, né? Inclusive numa casa que também é dela, né? Ali na Afonso Pena, aqui em Belo Horizonte. Queria que você contasse para a gente como é que foi esse processo, né? Depois do falecimento dela, do Instituto e, posteriormente, a fundação do museu. Acho que a família e os amigos se apoiaram muito nesse desejo, assim,
de dar eternidade naquilo que fica, né? Sim. E eu acho que isso, assim, como a minha avó, assim que ela faleceu, né, tinha esse desejo em vida, era uma coisa tão importante para ela, e de certa forma, quando ela se foi no corpo, né, toda essa coleção que ela tinha, esse desejo, essas vontades, toda essa memória que a gente tinha dela vinculada à coleção de brinquedos, era uma forma de tê-la ainda com a gente, Sim. né? Então, a gente continuar com essa história. Tanto é que eu falo assim, eu não sinto saudade da minha avó, sabe? Porque a sensação que eu tenho é que ela está o tempo todo perto de mim, por ter permanecido tão próximo de coisas que permaneceram durante a vida dela toda perto dela. Sim. Então, acho que isso foi uma chama, assim, que fez com que meus tios, minha mãe e os amigos quererem tanto. Quer dizer, eu até me pergunto assim, por que não foi feito isso quando ela estava em vida, né? É verdade. Mas eu acho que, até porque ela em vida, ela tomou frente. Sim. Ela era dona da ideia, né? E aí, não sendo possível, assim, com o falecimento dela, eu acho que deu força para as outras pessoas e mais um motivo, né? Para mantê-la viva mesmo de alguma forma. Assim, e foi de uma forma maravilhosa, né? Porque esse Museu do Brinquedo é belíssimo e, como você mesma disse, está cheio de lembranças da sua avó, né? Isso. Mas, querida, nós vamos interromper brevemente a nossa conversa para um intervalo, mas não saiam daí que no próximo bloco nós vamos falar mais detalhadamente sobre esse Museu dos Brinquedos aqui em Minas Gerais, que é pioneiro, aliás, no nosso estado. Então não saiam daí, a gente volta já já.